que o que eu trouxer seja, de fato, algo que vá agregar, que vá acrescentar para vocês todos, tá? Pode passar, Estelle, por favor. Hum? Então, aí tá o meu mini currículo, né? A Estelle já fez essa introdução, então tem meus contatos aí também, meu Instagram, caso alguém queira me contatar depois, Psique Mariana Lapa, WhatsApp 17 99130 1930, e aí a gente já vai entrar na palestra então, tá? Eu falo, só para vocês se situarem aí, eu falo da região do interior de São Paulo, região de São José do Rio Preto, né? Eu sei que cada um vai estar num lugar, né? Então, só para situar. Bom, a abordagem com a qual eu trabalho é a terapia familiar sistêmica, e vai ser baseada nela, num primeiro momento, que eu vou trazer aqui algumas coisas para a gente pensar e analisar e compreender a dinâmica familiar nesse contexto, tá? Então, primeiro, para vocês compreenderem, não sei se conhecem a terapia familiar, né, sistêmica ou não, então eu vou fazer uma breve introdução aqui e já vou entrando no conteúdo de fato. Tá bom? Qualquer coisa, se precisarem falar alguma coisa, me interrompam, tá tudo bem. Eu sei que vai ter uns minutinhos pro final, mas se precisarem, podem me interromper, tá bom? Bom, então, como que funciona o sistema familiar? A terapia sistêmica, ela entende a família como um sistema, né? E dentro desse sistema, é um sistema vivo, né? É um sistema vivo que está sempre em mudança, sempre em transformação. A cada nova situação que acontece, é um sistema que está ali reagindo, né, a essas situações, a membros que entram, membros que saem. E quando esse sistema ele passa por essas mudanças, ele é afetado como um todo. Isso é uma coisa muito interessante que eu vejo na prática clínica da terapia familiar, que é essa coisa de, mesmo quando eu atendo um paciente individual, não tenho como descolar ele do sistema familiar. Quando algo acontece com um dos membros do sistema, todo o sistema é afetado, né? E o sistema familiar, ele sempre está em busca da homeostase, de um equilíbrio, né? De estar ali, ele responde sempre de uma forma que possa manter o equilíbrio daquele sistema. A busca é sempre por esse equilíbrio, pela homeostase. Ele é composto, uma outra informação interessante aqui para a gente poder entender o restante da palestra, é que o sistema familiar ele é composto por subsistemas. Então, eu vou falar aqui, já queria adiantar isso, dentro de uma visão aí da família tradicional, mas mais para facilitar a compreensão, né? E aí eu peço que cada um traga essas informações para dentro do seu próprio sistema familiar, né? Porque diverge muito, vamos ter várias formações aí de sistemas familiares, mas é só para facilitar a compreensão. Então, o sistema familiar ele é composto por subsistemas, em geral é o conjugal, que é o casal, o parental, que é aquele mesmo casal, mas no papel de pais, e o filial, que são os filhos, né? A gente ainda considera o fraternal quando tem irmãos, enfim. E cada um desses sistemas, ele tem, cada familiar ali, cada membro do sistema vai ter uma função específica para que a organização familiar continue, né? Vai ter um papel na estrutura familiar. E, como eu disse aqui, cada um cumprindo o seu papel promove a homeostase familiar. Então, assim, de modo geral, todas as famílias, quando recebem um novo membro, passam ali por uma reorganização desse sistema, né? Independente das circunstâncias que esse novo membro chega, o sistema familiar sempre é reorganizado para poder receber, né, aquele novo membro. Então, vamos pensar aí numa mulher que engravida e tem um bebezinho, primeiro filho, principalmente. O sistema não tinha o subsistema conjugal, aliás, o parental e nem o filial, era só o subsistema conjugal. Aí chega um bebezinho, começa ali, inicia-se também o subsistema parental e o filial ao mesmo tempo. Então é um desafio muito grande, né? Há uma necessidade ali de reorganização rápida, em que todos os membros estão aprendendo com aquele novo membro, como se portar naquele novo papel, naquelas novas funções. Então, a mulher deixa de ser só esposa e passa a ser mãe, o pai deixa de. O pai, né? O marido deixa de ser marido para se tornar só o pai. Você volta um pouquinho, Stelle, por favor? Volta lá no funcionamento. Isso aí. Então, pode gerar ali algumas crises, pode não, né? A maioria das vezes vai sim gerar crises muito significativas, né, com a chegada desse novo membro, e a família vai buscar essa homeostase, como eu já tinha dito.
Situações problemáticas estão sempre surgindo, né? Não é só a chegada de um novo membro, mas quando há um problema também, que sempre dentro das famílias sempre tem problemas acontecendo e sendo resolvidos, né? Esses problemas pedem respostas. Algumas delas para uma solução, né? Então, há possibilidade de uma solução para aquele problema, e outras para serem aceitas, né? Então, essas situações, algumas delas a gente consegue dar uma resposta resolutiva e para outras somente a aceitação, sempre requerendo adaptação e, consequentemente, uma transformação do sistema. Então, essa primeira parte aqui eu acho importante para a gente entender que, independente de como a nossa família é formada, quem são os membros, quais são os problemas que a gente tem, sempre a gente está vivendo essas transformações ao longo do ciclo vital da família. Sempre vai ter algo novo acontecendo, algo pedindo atenção, né? Não é estático. A família, ela nunca, assim como nós, nunca seremos estáticos. Há sempre um movimento de ir e vir de situações e pessoas, né? Pode passar, Estelle, por favor. Então, agora falando um pouquinho aí mais especificamente sobre o momento da descoberta do diagnóstico, né, que pode acontecer em várias fases da vida ali do indivíduo, mas pensando ali principalmente na infância, né, na adolescência ali, eu vou trazer essa questão do diagnóstico para vocês. Ao receber um diagnóstico, como o de uma doença rara, o sistema familiar será fortemente impactado, pois afeta todos os aspectos desse sistema, né? Vocês sabem bem disso. Todo o sistema familiar vai ser afetado. Não é um problema, uma situação enfrentada só pela pessoa que recebe o diagnóstico ou só pelo cuidador. Todo o sistema é afetado. Então, a parte emocional do sistema familiar, as relações ali, né? A espiritualidade, muitas vezes, uma família que tem uma espiritualidade ali pode ser que questione as suas crenças, enfim. A rotina, obviamente, vai passar por transformações significativas, aspectos práticos do dia a dia que vão precisar ser repensados. A questão financeira também é fortemente afetada e pode gerar problemas. A vida profissional, principalmente dos cuidadores ali, que também vai ser afetada. Planejamento de vida como um todo, né? Às vezes é uma família que planejava, por exemplo, uma viagem grande, ou sei lá, a compra de uma casa, enfim. E muitas coisas vão precisar ser replanejadas. A saúde física e mental dos demais membros, né? Não da pessoa com CDG, mas dos demais membros também vai ser afetado. E aí eu já coloco essa necessidade. Volta só um pouquinho, Steli, por favor. Bom, é isso mesmo. Vai ser afetado e, de qualquer maneira, uma coisa que é importante pontuar. A terapia, né, tem um papel muito, muito importante aí nesse momento, principalmente aí na descoberta, no recebimento do diagnóstico, que é um momento de impacto, é um momento em que muitas coisas são colocadas ali para a família pensar, analisar, resolver, e muitas vezes não tem uma estrutura emocional para lidar com aquilo, então a terapia costuma ser aí, né, uma alternativa bastante significativa. Pode passar, por favor. O momento da descoberta é permeado por tensão, insegurança, por ansiedade, né, preocupação, angústia, aquela coisa de como vai ser o futuro, o que nos aguarda. Não é só o lidar com o que temos aqui hoje, com as dificuldades de hoje, mas que o futuro nos reserva. Como que nós vamos lidar com essas questões, né, que permeiam aí a situação do diagnóstico. Então, é um momento, como eu falei, que necessita de suporte psicológico, participação ativa da rede de apoio. Então, cada pessoa, cada família vai ter uma possibilidade de rede de apoio. Seja qual for essa possibilidade, é muito importante que ela seja acessada. Familiares, parentes, amigos, enfim, que possam dar um suporte emocional, muitas vezes prático em alguma questão, né? Hoje nós vivemos um período em que as pessoas elas estão cada vez mais individualistas, vivendo as próprias vidas ali, né? Até pela forma como a vida se organiza, todo mundo sempre com muitas coisas a fazer, e as relações elas vão ficando mais distantes. E a rede de apoio, em qualquer circunstância, em qualquer situação complicada que uma família viva, ela tem uma importância muito significativa. E nós precisamos recorrer a essa rede de apoio, né? Muitas vezes deixar o orgulho de lado, deixar ali questões de lado e
recorrer a essa rede de apoio para a gente poder ter o suporte que a gente precisa. E essa rede de apoio também acaba sendo, muitas vezes, profissionais de saúde que vão estar envolvidos na questão do diagnóstico. E, sobretudo, paciência para assimilação da notícia recebida, da reorganização do sistema. Então, é um momento em que se precisa respirar, né? Ter paciência, pensar com clareza, que é muito difícil, mas recorrer a todos os meios possíveis para trabalhar essa paciência de entender a situação, porque o impacto da notícia traz um monte de emoções ali ambivalentes que a gente precisa assimilar, respirar, considerar, até que as coisas sejam colocadas no lugar novamente. Pode passar. Então, aqui um lembrete importante, né? Esse ditado, não sei se vocês conhecem. Minha mãe, a vida inteira, me trouxe esse ditado aqui, em algumas situações que eu vivi, e sempre foi muito, muito real, né? No andar da carruagem, as melancias se ajeitam. Então, conforme as coisas vão acontecendo, tudo vai encontrando o seu próprio espaço, o seu próprio lugar, e a coisa volta a se reequilibrar. De uma outra forma, mas volta a se reequilibrar. Pode passar, Estelle, por favor. Então, ainda sobre a descoberta do diagnóstico, é algo que eu acredito que vocês tenham clareza disso, mas eu quero reforçar, o papel do diagnóstico. Muitas vezes a gente vê o diagnóstico como um inimigo, né? Como algo ali que cai como uma bomba na família, nas relações, e algo que é muito. A gente associa ao diagnóstico algo muito negativo. Mas o diagnóstico ele tem um papel bem específico, que é nortear a família com relação as especialidades médicas, né, e serviços buscar diante daquela situação. Então, é o diagnóstico que vai nortear o que vai ser feito a partir de agora, direcionar a equipe de saúde com relação ao tratamento que se faz necessário. Então, quanto mais assertivo for o diagnóstico, mais facilidade se tem na questão do tratamento. Orientar a família e os especialistas com relação aos cuidados e as intervenções que vão ser feitas, né? Então, o diagnóstico a gente consegue ter também ali uma noção do prognóstico e consegue ter uma clareza maior de como lidar com as situações, né? Como eu falei aqui, estima o prognóstico. Pode passar, por favor. E o papel do diagnóstico não é, de maneira alguma, definir a identidade do indivíduo, limitando, né? Isso eu acho que é algo muito significativo. Quando eu estava construindo a palestra, eu pensei muito sobre isso, assim, queria deixar isso muito claro para vocês, porque quando alguém recebe um diagnóstico, seja de saúde física ou de transtornos mentais, né, que é algo que eu acompanho mais, é muito comum que fique rotulado, né? Muitas vezes a família, os amigos, pessoas de fora, veem a pessoa somente pelo viés do diagnóstico. Então, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é assim porque tem isso, ciclano é assim porque tem aquilo, né? E a pessoa, o indivíduo, ele é muito maior que qualquer diagnóstico que ele possa receber. Há muito mais coisas naquele indivíduo que a gente pode considerar, aprender, lidar, enfim, do que aquilo que o diagnóstico traz. Então, é muito importante, ao receber um diagnóstico, não delimitar, né, a pessoa que recebe como se ela fosse só aquilo, ou como se ela não pudesse fazer outras coisas além daquilo que o diagnóstico ali está dizendo, né? Então, vocês com certeza já tiveram essas experiências de receber um determinado diagnóstico que diz, olha, tal pessoa pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E ao longo ali dos cuidados, do desenvolvimento, você percebe potencialidades que o diagnóstico não trazia, né? Isso é muito comum de acontecer. Então, o papel do diagnóstico não é trazer esse limite, né? É só direcionar. Estigmatizar ou limitar o que o indivíduo pode ser ou fazer, ou sentenciar o indivíduo a uma determinada condição como se fosse um destino final. Né? A gente precisa olhar para essa questão do diagnóstico, embora ele norteie, ele direcione, ele traga possibilidades e diga algumas impossibilidades, ele não pode delimitar, porque nós sabemos, existem outras questões aí envolvidas, né, no desenvolvimento daquela pessoa, daquele indivíduo, e ele pode romper com limites que o diagnóstico traz. Pode passar. Então, um outro lembrete importante aí, o diagnóstico, ele mostra o caminho a seguir, né? Ele vai traçar o caminho, ele vai dizer por onde que a gente vai caminhar, mas ele não define as cores da paisagem, ele não define exatamente como nós vamos viver a vida a partir daquele diagnóstico.
Então, a gente pode continuar encontrando beleza na viagem, na paisagem ali, mesmo que o caminho precise ser recalculado, tá? Pode passar. Então, agora o impacto da notícia para a família como um todo, o sistema familiar, como que ele reage ao receber o diagnóstico. Ele é afetado como um todo, como eu já tinha dito, né? E ele terá que lidar com expectativas frustradas em todos os aspectos, porque tinha-se todas as famílias, todas as pessoas têm planos, têm um modo de vida, e isso vai precisar ser remanejado, e num primeiro momento há uma frustração muito grande. Sentimentos de luto e medo do futuro, isso aqui é muito significativo, né? O luto, ele acredito que vocês também já saibam, enfim, mas o luto, ele é um período de adaptação. Ele é um período em que eu tinha uma vida de uma forma, acontece algo significativo ali na questão de perdas, né? Eu tenho uma perda ou uma iminência de perda, e aí se inicia o processo de luto, que é um processo de adaptação para o que vai ser a minha vida após a minha aceitação. Então, no momento, há vários sentimentos de luto ali rondando a família, né? Um medo de como que vão ser as coisas dali para frente, enfim. Readaptação das funções desempenhadas por todos os membros, né? Lembra que eu falei que cada membro vai ter seu papel, e isso vai precisar ser redesenhado, não só com relação aos cuidados com a pessoa com CDG, mas no geral, muitas vezes afazeres de casa, enfim. Estresse gerado pela mudança de rotina. Nós temos uma tendência à rotina, né? Que as coisas permaneçam como estão, e quando essa rotina ela é quebrada de uma forma drástica, muitas vezes, mais às vezes pelas nossas emoções do que pela questão prática, mas enfim, quando essa rotina precisa de mudança, há um estresse em cima disso também significativo para toda a família, para todos os membros. Estresse pelas consequências geradas em outras áreas também, porque a partir de um diagnóstico, nós podemos ter outras áreas da vida afetadas, né? Dificuldades financeiras que podem surgir, mudanças na vida profissional daquele que vai cuidar, muitas vezes o cuidador, a mãe, o pai, enfim, outros responsáveis possível, vai ter a sua vida profissional, né, afetada ali diretamente, dentre tantas outras mudanças ali que há em decorrência do diagnóstico. Pode passar. Ô, Mariana, só um comentário. Isso é uma coisa que a gente fala muito entre nós, assim, como a nossa rotina ela se torna imprevisível, né? Sim, Com todas as questões dos nossos filhos, né? Então, essa sim, questão de rotina, né? De tipo, você tem um horário da manhã, você faz isso ao meio-dia, né? Na maioria das vezes, isso, os nossos dias são. Então, acho que é bem isso que sim, você falou, isso acaba gerando um estresse do que você estava sim, sim. acostumada, né, a tua base, o que passa a acontecer, né? Sim, sim. É o que você, como você colocou, Estelle, não é só que agora nós tínhamos uma rotina e agora temos outra rotina. Não, é uma rotina que é imprevisível, muitas vezes. Há coisas que podem ser mantidas, mas muitas não, né? A questão de tratamento, a questão de médico, a questão de uma emergência, enfim. São coisas que são muitas vezes imprevisíveis por anos, né? E isso é algo que a família precisa aprender a conviver com essa imprevisibilidade, deixar de ter a expectativa de que em algum momento tudo vai se normalizar. Não, eu preciso entender que essa é a vida que eu tenho hoje, não sei até quando vai, não sei como que vai ser, quando que eu vou conseguir reorganizar, mas eu lido com aquilo que eu tenho hoje, né? Essa é uma questão que eu imagino, traz muito estresse mesmo, né? Porque são muitas coisas para serem manejadas, enfim, e aí cada família vai, como eu disse no começo, aplicar isso à própria realidade e pensar aí, né? Queria que vocês pensassem sobre as questões que incomodam, as questões que trazem uma dor, que trazem, né, uma frustração ainda, e pensar dessa maneira. Né? Enfim, vai ter outras coisas que eu vou complementar essa informação depois. Mas há muito esse estresse aí por essas questões que precisam ser modificadas, né? E como que a família pode lidar, então? Então, eu recebi a notícia, recebi o diagnóstico, fui impactada, tem todo esse estresse ocorrendo, toda essa ansiedade, esse medo, esse luto, e o que que eu faço com tudo isso, né? Há algumas atitudes, e aqui já deixo de antemão que eu coloquei.
teria muito mais coisa para ser ditas, muito mais coisas para a gente pensar aqui juntos, mas eu tentei ser o mais assertiva possível pelo tempo, né? Mas é algo que dá para expandir muito, dá para pensar em muitas possibilidades. Mas enfim, algumas atitudes ali que a família pode ter para lidar. Buscar informação adequada sobre o diagnóstico, né? Essa acho que é a primeiríssima coisa. É buscar ali talvez uma segunda opinião, uma terceira opinião de médicos, entender toda uma equipe médica envolvida, né? As especialidades, não ir só por uma especialidade específica, só por aquilo que um médico fala, mas entender tudo isso. Buscar grupos de apoio, né, como a Associação CDG, está acontecendo esse seminário porque essas pessoas, vocês e outras pessoas que buscam essa informação, encontram esses grupos de apoio, de suporte, que faz muita diferença, muita diferença, né? Para vocês que estão aqui, eu não preciso falar, porque vocês já fazem parte, mas outras pessoas que recebem o diagnóstico, seja ele qual for, em ter essa mentalidade de que eu vou buscar outras pessoas que passam por isso, facilita demais, né? O dia a dia, facilita a vida, facilita a compreensão, a aceitação. Buscar ajuda psicológica, como eu já falei, eu acho isso uma prioridade, né, para todos os envolvidos. Realinhar prioridades, né? Então, como eu falei, às vezes a família tinha ali um plano de comprar uma casa, talvez isso vai ter que ser adiado, uma viagem grande que talvez vai ter que ser modificada, por aí vai. Pode passar. Reorganizar funções de cada membro do sistema. Então, cada pessoa ali, os demais filhos, quando há, o pai, a mãe, quando tem um avô, uma avó, enfim, quem fizer parte ali daquele sistema familiar vai precisar ter as suas funções adequadas. Não é só o cuidador. Vamos supor que recebemos o diagnóstico e a mãe fica responsável pelos cuidados imediatos, a vida de todo mundo prossegue igual, normal, e só a da mãe muda. Não, todo mundo, de alguma forma, vai ter que ter ali uma readequação, né, das suas funções. Minimamente que seja, mas não dá para ficar só sobre um, enfim, no dia a dia vocês sabem muito bem que acaba, mesmo quem não queira, vai ser afetado, né? Não sobrecarregar um único membro com o papel de cuidador, isso aqui é algo que eu acho muito relevante. Eu trabalho muito com mães ali no puerpério, né, que eu tenho essa formação, então, mulheres gestantes no puerpério, e eu vejo muito essa questão ali. É claro que num primeiro momento, a mulher tem o bebê, ela vai passar ali por aquele período de puerpério, aquele bebê é totalmente dependente dela, mas muitas vezes ela se vê ali completamente sozinha naquela função, né? Não tem um apoio significativo do marido, enfim, de outros membros ali, na questão da compreensão de que ela está passando por um momento de transformação interna, não só externa, mas interna, muito significativo e que ela precisa de suporte, né? E nessa questão de quando se recebe um diagnóstico de doença rara ou outros diagnósticos, toda a família precisa ter essa mentalidade que todos estamos aqui também para oferecer cuidados, né? Não dá para sobrecarregar só um, deixar só ali na mão de um, porque todos nós precisamos de cuidar também, né? Você quer colocar alguma coisa, Estelle? Não. Eu Pode falar. quero, porque tava, Pode falar. né, são coisas que a gente vive, já apareceu no chat aqui também, porque a teoria, não sei se eu não vou te botar no fogo cruzado, mas enfim, Pode falar. porque Pode a falar. teoria, né, a teoria é essa, né? Mas, por exemplo, a Ju comentou aqui, ó, falei hoje para o meu esposo da importância de uma terapia. Ele é muito impaciente e o Vicente tem TH e não para um minuto. Então, na Uhum. verdade, acaba, né, como você está falando, não sobrecarregar um membro. Na verdade, a gente Sim. observa que na maioria dos casos, as mães, né, que assumem os maiores cuidados. E sim, não deveríamos sobrecarregar um membro, mas, né, a vida Acaba acontece. Ou acontecendo, né? a mãe acaba procurando a terapia para lidar com essa situação. Como que Sim. no caso, né, pode se, não sei, uma abordagem para falar com o parceiro, né? Nesse caso, ó, já falei Sim. que ele precisa Sim. procurar uma terapia. Não sei se tem algo que você Sim. costuma trabalhar com os pacientes. E isso, né, de eu não sei, talvez estratégias para ter uma conversa, para dividir, Uhum. né, para que não fique um só sobrecarregado. Não sei se tu consegue Uhum. contribuir. Uhum. Apareceu esse Sim. comentário e tem essa questão, né, de como não
A gente saberia, né? A gente queria dividir tudo, mas como Sim, fazer sim. quando isso não acontece, né? Sim. Vou colocar como que eu trabalho na clínica, em questões gerais, assim, acho que já vai dar um norte e vou tentar detalhar melhor. Eu trabalho com a terapia familiar sistêmica, mas a gente não atende só a família, né? Não é uma terapia para atender só famílias ou só casais. Eu atendo muitos indivíduos mesmo. Pessoa que entende que precisa de terapia, procura terapia, a gente inicia terapia. Quando eu entendo que sempre tem, né, questões familiares envolvidas, como eu falei, o sistema ele é totalmente afetado ali, todos os membros são afetados pelo sistema. Mas quando tem questões mais significativas, que afeta um outro membro, o que que eu faço? Mesmo num processo individual, eu chamo esse outro membro para uma sessão, né? Às vezes algumas sessões, depende da demanda. E o que que eu busco fazer? Sobretudo, orientar essa outra pessoa a respeito daquelas questões que estão acontecendo, daquelas queixas. Por exemplo, um casal que está em conflito, a mulher está ali muito mal com a situação, busca terapia. O homem não quer saber de terapia. Então, eu vou trabalhando com ela, e em um determinado momento eu convido esse marido para uma sessão, né? Deixo muito claro que é uma sessão, duas, enfim, quanto precisar. Geralmente são poucas, mas que é para a gente tratar da questão da mulher ali, do motivo pelo qual ela procura terapia. E eu vou dizer para vocês assim, terapia familiar, casal, faz 13 anos que eu atendo. Faz 13 anos que eu faço isso, e eu vou dizer que nos 90% das vezes dá muito certo do outro também, ou iniciar a terapia, por exemplo, vamos começar então uma terapia de casal, ou então procurar uma terapia para si, porque entende ali como que funciona. Tem muita gente que tem preconceito também por não entender o processo terapêutico, enfim. E quando tá ali naquela situação de convidado, tem a oportunidade de compreender, de abrir, né, a mente para a importância daquilo, enfim. Então, Então, a estratégia é falar que a terapeuta convidou para vir fazer um encontro junto. isso. Isso, Né? exatamente, exatamente. Se a tua não teve essa ideia ainda, de repente falar, olha, dá para vir, Isso. a terapeuta convidou para fazer um encontro junto, é isso? Isso, Para ver se isso, isso. abre E às caminho. vezes eu chamo até o convidado, vamos dizer assim, uma sessão Uhum, só para ele. Depende muito da situação, tem N situações que podem ocorrer e eu faço esse convite. E a pessoa, legal. ela acaba entendendo ali num primeiro momento que é para auxiliar a outra, ela Uhum, aceita, e ali muitas vezes ela a cá entre nós, ela é pescada, né? uhum. Mas no sentido dela entender a Mas é. importância daquele processo mesmo, né? Uhum, Então, é tá? uma estratégia aí. E assim, a terapia familiar sistêmica, a teoria dela toda gira em torno dessa questão, como eu coloquei aí no início, de todo o sistema estar envolvido em todos os problemas. Então, eu percebo que muitas vezes, como você disse, Steli, a mãe procura terapia porque ela está sobrecarregada, e o pai, muitas vezes, ele entende assim: olha, eu já trabalho, sou eu que sustento a família, né? A minha renda é a principal. Se eu não trabalhar, se eu não me dedicar ao meu trabalho, eu não consigo manter essa família. Então, olha, você fica com os cuidados e eu vou trabalhar, né? Isso é muito comum acontecer. Só que, claro, tem que ter alguém ali que vai assumir, né? Enfim, essa questão financeira principal, mas de qualquer maneira, todos os membros são importantes. Não tem funções exclusivas dentro de um sistema familiar. Até os filhos a gente precisa colocar para desempenhar tarefas, por exemplo, de ajudar na casa, de ter ali, né, sei lá, de lavar louça, de cuidar de alguma coisa, porque eles precisam entender que eles fazem parte daquele sistema, né? Então, cada um tem funções específicas, sim, mas mesmo assim, todos têm ali uma participação que é do sistema como um todo. E isso vem a partir da conscientização, né? E na terapia eu procuro trazer para esses membros essa conscientização. Isso, como eu falei, eu vejo muito acontecendo no puerpério, que a mulher tá ali totalmente desorientada emocionalmente. Qual que é o papel do homem? Amamentar ele não vai. Muitas vezes ele não vai ficar acordando à noite porque ele tá trabalhando, enfim. Só que ele tem ali uma função, por exemplo, nesse momento, de dar suporte emocional para aquela mulher, de estar perto. Muitas vezes a mulher ela só quer a presença daquele homem. Olha, fica aqui do meu lado. É só isso, né? Então, o que que ele pode fazer naquela circunstância? É estar ao lado dela? Então fica ali, né? Enfim, cada situação vai pedir aí uma ação diferente, né? Aí, continuando aqui. Respondi, Stelle? Você acha que ficou suficiente? Tá, tá bom. Isso Pode. aqui, esse terceiro ponto eu também acho crucial.
abrir espaço para que cada membro verbalize sentimentos e pensamentos. Todos estão sendo afetados. Então, todos precisam ter esse espaço de mostrar o que está afetando, né? E a família que vai promover isso. Por exemplo, no exemplo que a Estelle deu, desse pai que está muito impaciente. Às vezes a gente vai olhar e de repente culpabilizar, né? Dizer, nossa, mas olha o que essa mãe está passando, ela precisa de apoio, esse pai impaciente. Mas de onde vem essa impaciência desse pai? Como que ele está interpretando o que a família está passando agora? Muitas vezes essa impaciência, ela é uma negação da situação. Eu não sei lidar, eu não consigo enfrentar, então eu me afasto, fico impaciente, irritado com tudo e só me afasto, porque eu não consigo enfrentar, né? Só que isso só vai ser compreendido por meio do diálogo. É importante que a família ela tenha momentos específicos para dialogar a respeito, seja na refeição, seja um horário marcado para isso. Ouvir também, por exemplo, os irmãos, né? Crianças menores ali, ou irmãos maiores, não importa. Todos que fazem parte do sistema precisam ser ouvidos, precisam ser acolhidos e considerados, porque cada um vai ter uma percepção diferente do que está acontecendo e um precisa colaborar com o outro nisso. Então, vai ter hora que a mãe vai estar mais forte e ela vai dar esse suporte para todo mundo. Tem hora que o pai vai estar mais forte, vai dar esse suporte para todo mundo. Tem hora que até os filhos, as crianças vão poder dar esse suporte aos pais. E a rede de apoio, quando toda essa família está precisando desse cuidado, é nesse momento que a rede de apoio entra. Então, como eu falei, né, um avô, uma avó, um tio, uma tia, amigos da família, vizinhos, muitas vezes, e quando não, profissionais mesmo. Aí entra a questão da terapia, por exemplo. Olha, não dá, não estamos conseguindo nos organizar, precisamos de ajuda, né? Preservar a individualidade de cada membro, mantendo, tanto quanto possível, seus afazeres, seus hobbies, sua individualidade. Então, toda vez que for possível manter aquilo que já existia, é necessário fazer para todos os membros. Então, vamos supor que os irmãos ali faziam um determinado esporte. Né, sendo possível, é importante que continue fazendo, que mantenha aquela rotina de horários, de dias, enfim. A mãe tinha um determinado trabalho, ela consegue remanejar, agora ela é a cuidadora principal, mas ela consegue remanejar para ela poder trabalhar de uma forma diferente, continuar trabalhando? Então, sim, vamos manter isso. A mãe, às vezes, eu não sei aí na região de cada um de vocês, mas aqui na minha região tá muito na moda o beach tênis. Né, todo mundo recorre a fazer beach tênis, andar de bike para relaxar, para fazer um esporte. Então é importante essas coisas, quando possível, serem mantidas, né? Tudo aquilo que lembra a individualidade de cada um é necessário manter sempre que possível. Não colocar a doença como centro das vivências familiares. Então, agora, toda a família é conhecida por aquele diagnóstico, por aquela doença. Então, tudo gira em torno da doença e das possíveis limitações da doença. Não. A família, ela continua sendo família, ela continua ali tendo características próprias, que vão ser remanejadas, obviamente, que vão ser repensadas, mas que precisam. Me perdi aqui no beach tênis, é atividade física de alta renda. Aqui da minha região não é, não, viu? Aqui tem. Bom, eu moro no interior, então tudo é mais fácil aqui também, né? Enfim. Mas é muito, aqui tem muito, muito, muito. Enfim. Então, não colocar a doença ali como o foco de todas as coisas. Agora, todo mundo gira em torno daquele diagnóstico, né? Até para a pessoa com CDG ela se ver naquele centro ali das vivências familiares, mas de uma forma preocupada, não é bom, né? Então, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente também. Pode passar. Vocês podem me interrompendo, tá? Até a Juliana que tá aí fazendo comentário, se quiser ligar o microfone e falar, pode. Eu não sei como que vocês se organizam, mas para mim é tranquilo. Se vocês quiserem ir complementando, para mim é bom. Tinha se organizado para deixar as perguntas para o final, eu que me meti, Tá, na verdade. tá. Então, Começou a aparecer os comentários. que vocês É. preferirem. Para mim é tranquilo. Então, o que vocês preferirem. Ainda como a família pode lidar. Preservar tanto quanto possível momentos de lazer em família, incluindo a pessoa com CDG, né? Então, a Estelle, conversando com a Estelle a respeito, ela deu alguns exemplos por exemplo, vai numa consulta médica, vamos passar na sorveteria, né? Vamos dar uma voltinha numa praça. E sempre, sempre, sempre incluir a pessoa com CDG ali em tudo que for possível, né? Trazer para a pessoa
com o diagnóstico uma vida o mais normal possível, para que ela entenda também que a vida dela não se resume ao diagnóstico, que o diagnóstico não é a identidade dela, né? E quando a gente tem esse olhar, que num primeiro momento é difícil se ter, mas quando a gente tem esse olhar de que tá tudo bem, continuamos sendo família, cada um com as suas funções, cada um com as suas necessidades, com as suas questões, e continuamos sendo família e vamos fazer coisas em família, tudo fica mais leve, inclusive lidar com o diagnóstico, com as pressões ali, né, da saúde que oscila, enfim. Usar a palavra adaptação para as mudanças necessárias no sistema. Esse ponto aqui é interessante, importante, porque quando a gente usa assim, e eu já usei aqui algumas vezes, mas para exemplificar, nossa, minha família foi transformada. Há uma mudança geral na minha família. Parece algo muito impactante de uma forma às vezes negativa. Parece que tudo que nós tínhamos até aqui mudou por completo, né? Então, e muitas vezes, dependendo aí de como cada diagnóstico é recebido e de cada questão, porque os diagnósticos, cada um vai receber de uma forma diferente, né? Usar a palavra, pensar na palavra adaptação. Então, a nossa família, ela não foi totalmente modificada, ela está sendo adaptada, está se adaptando a mudanças necessárias diante desse contexto, diante desse cenário. E aí, em cada fase, ela vai se readaptando. Recorrer à rede de apoio sempre que necessário e possível. Buscar ressignificar o olhar para a família, para os planos futuros e para as vivências cotidianas. Trabalhar em conjunto para que a pessoa com CDG se supere diariamente, valorizando cada pequena conquista. Então, aquela pessoa, ela continua fazendo parte da família como qualquer outro, e ela precisa ser tratada como qualquer outro ali dentro do sistema, sendo valorizada nas conquistas dela. Cada um de nós vai ter as nossas conquistas, né, dentro do sistema familiar. E a gente precisa olhar para o outro com essa consideração, com esse suporte, valorizando, né? Muito legal, por exemplo, quando um adolescente passa no vestibular, toda a família ali estar com ele naquele momento, valorizar aquilo, celebrar aquela conquista, né? Quando o pai, de repente, tinha um determinado serviço, um determinado trabalho, muda de emprego, é promovido, também vamos celebrar em família, e por aí vai. Então, todos continuam precisando ser celebrados nas suas conquistas, inclusive a pessoa com CDG, né? Cada pequena conquista, cada pequeno avanço precisa ser considerado, visto, compartilhado. Pode passar. Aí eu queria deixar aqui uma proposta de reflexão, que são algumas perguntas para vocês trazerem para a realidade de cada um. Se vocês quiserem até tirar um print, né, porque a gente não vai ter tanto tempo, mas tirar um print da tela aqui e depois pensar sobre isso, conversar numa reunião familiar a respeito, eu acho que é muito útil. Isso aqui eu passo sempre como esse tipo de proposta, sempre como tarefa nas sessões e sempre traz bons resultados, que promove, né, um diálogo interessante. Então, quais características que nós tínhamos como família antes do diagnóstico? Quais delas é possível manter? Quais são os valores que mantêm a sua família conectada, né? A minha família conectada, os valores em geral, né? Há algum membro sobrecarregado devido às mudanças que precisa de mais cuidado, de mais atenção? O que a doença levou? Quais foram as perdas que essa família teve? Mas o que ela revelou também? Quais foram as descobertas dessa família? É muito comum, quando uma família vive ali uma situação difícil, né? Um problema significativo, uma questão marcante, ela olhar para suas potencialidades. Isso é muito legal. Então, às vezes, era uma família que vivia ali de uma forma, perdão da palavra, um tanto medíocre, né? Só vivendo, só correspondendo às questões ali do dia a dia. E de repente, uma situação como essa faz todo mundo olhar para si e reconsiderar uma série de aspectos, e isso levanta potencialidades. Eu vejo muito na clínica casais, por exemplo, que vêm porque estão em conflito, obviamente, terapia de casal, e quando surge algum problema, por exemplo, com um filho, eles se unem em favor de resolver aquele problema. E aí é uma oportunidade que eu tenho, muitas vezes, de fazer eles expandirem o olhar para além dos conflitos e entenderem como eles são importantes um para o outro e dentro do sistema como um todo. Então, é
totalmente possível, necessário, imprescindível, que nesse momento de receber o diagnóstico, de lidar ali com a doença, nós olhemos para o nosso sistema familiar e encontremos nele as nossas potencialidades, aquilo que nos faz mais fortes como família e como pessoas, como indivíduos. Então é um momento importante também nesse aspecto, não é só algo negativo, traz coisas positivas também. Pode passar. Então, agora, o impacto causado especificamente nos pais. E aí, os pais é o sistema parental, subsistema parental e conjugal, tá? Então, eu vou considerar aqui os pais como pais e como casal, como marido e mulher. Os pais ou responsáveis são os primeiros a serem impactados pela notícia do diagnóstico, né? Porque são os adultos ali da situação. O que pode exigir deles rápidas atitudes, precisando lidar com questões como luto pelo filho idealizado, né? Então, isso cada uma à sua medida, mas todos nós, quando temos os nossos filhos, desde a gestação, muitas vezes, precisamos lidar com pequenos lutos por aquele filho que a gente idealiza. Todos nós idealizamos o filho que a gente vai ter, né? Isso todo mundo faz isso. E às vezes você, por exemplo, queria um menino, mas é menina, né? Então ali, embora seja algo sutil, mas já começa ali nós precisarmos trabalhar questões de pequenos lutos daquela idealização. Muito mais quando há uma questão de um diagnóstico que traz certas limitações, né, para aquela criança, para aquele adolescente, enfim. Então, um dos impactos mais significativos causados é justamente esse luto, esse período. E lembrem disso: o luto é o período entre a vida que eu tinha antes e a vida que eu vou ter depois, que vai continuar sendo boa de alguma forma, mas ressignificada. Tá? Então, o luto é esse período de elaboração, de processar a informação, para que após a minha aceitação daquela situação eu possa continuar vivendo uma boa vida, mesmo com as mudanças geradas. Culpa pelo diagnóstico e por eventuais descuidos. Então, aqui também é muito comum de ter culpa, dos pais sentirem culpa pela questão genética, muitas vezes, né? E também por eventuais descuidos do dia a dia, por exemplo, esqueceu uma medicação, se atrasou para uma consulta, comida, às vezes não podia dar um determinado tipo de alimento, acabou dando, enfim, coisas ali do dia a dia que acontece com todo mundo, né? E que muitas vezes para pai e mãe, principalmente mãe, se culpa muito, né? Tem aquela frase que diz assim: nasce uma mãe, nasce uma culpa ali, nasce a culpa junto. Então, nessas circunstâncias ali de lidar, né, com a doença, com o diagnóstico, as limitações ali, muito mais de você ter descuidos ali, que, óbvio, sem querer, enfim, às vezes até pelo cansaço, muitas vezes esses descuidos acontecem pelo cansaço, pela sobrecarga, por isso que o cuidador também precisa de cuidados, e acaba vindo uma culpa muito significativa, né? Sentimentos constantes de medo e solidão, de achar, sabe aquela coisa que a gente vive e acha que é só com a gente, só nós estamos passando por aquilo, e eu não sei como lidar muitas vezes, como que vai ser, será que eu vou dar conta, será que eu vou suportar? Às vezes eu tô aqui, tem pessoas ao meu redor, mas eu me sinto sozinha na função, parece que se eu não for, não fazer, não realizar, ninguém vai fazer, então isso também é bastante significativo. Sobrecarga física e emocional devido aos cuidados, aí, como eu já coloquei, pode passar. Reorganização financeira e profissional, como eu já tinha dito também, os dois precisam ali se reorganizar financeiramente, profissionalmente, né? Às vezes a mãe, por exemplo, vai deixar de trabalhar e o pai vai trabalhar em dobro, né? Ou às vezes vai ter que ter mudanças, adaptação de horários, às vezes um tipo de trabalho que eu fazia eu não vou poder fazer mais, eu vou ter que procurar um novo emprego e por aí vai. Reorganização financeira nem se fala, né? Diante dessas circunstâncias, e às vezes de cuidados que eu vou precisar ter no dia a dia, de adaptações que eu vou precisar fazer em casa, enfim, que vai impactar financeiramente a família. Abandono da própria identidade. Então, muitas vezes eu deixo de me ver como, por exemplo, a Mariana, e eu me vejo agora só como a cuidadora, né, do fulano, do ciclano, né? Então, eu deixo de me ver também, às vezes, como esposa, para assumir esse papel só de cuidadora. Às vezes, deixo de me ver como mãe dos meus outros filhos, para ser só a cuidadora, só a mãe daquela criança que recebeu o diagnóstico, enfim. Perda da vida conjugal, aqui também é algo muito significativo que acontece com a maioria das famílias que recebem um novo membro. Então, independente das circunstâncias, a família, quando tem um bebê, a mulher, principalmente no período ali do puerpério,
ela tem ali uma questão da vida conjugal muito abalada, os dois, né? Porque eles meio que se desconectam como casal, e isso é natural para que o subsistema parental possa existir, o subsistema conjugal ele vai meio que para o plano de fundo. Só que isso precisa ser momentâneo, não pode ser para sempre. Precisa ser por um período, né? E muitas vezes o casal não consegue voltar. Então, o subsistema conjugal vai para plano de fundo e nunca volta para frente. Qual que é o ideal? É quando o subsistema parental surge, ele vai ter uma proeminência a princípio, ele vai ser o principal ali dentro do sistema. Mas, com o tempo, é necessário que os dois subsistemas se alinhem. Então, eu sou mãe, eu sou pai, e eu sou esposa, eu sou marido. Da mesma forma. E eu vou ter que ter esse tempo de ser mãe, de ser pai, e o tempo de ser esposa, de ser marido. Então, é essencial que o casal se olhe, né? Que o casal se veja ainda, continuam sendo um casal, continua sendo aquele casal que namorou, que se apaixonou um pelo outro, que criou uma série de planos, né? A gente vê, por exemplo, um casal, quando se casa ali, o casamento, a festa, a celebração, aquela coisa tão romântica, tão linda, aquilo não deixa de existir. Né, aquilo deve ser fortalecido a partir aí de problemas que o sistema possa viver, de mudanças. Então, acredito, eu tenho certeza disso, que muitos de vocês são afetados por essa questão na vida conjugal aí, e precisa ter esse olhar. Por quê? Porque é o subsistema conjugal que fortalece o subsistema parental. Então, para eu ser uma boa mãe, pensando nessa questão, né, de casais casados, ali vai ter outras configurações de família, como eu disse, mas aí cada um adapta para sua própria configuração as informações que eu trago. Mas, de qualquer maneira, pensando no casal, eu preciso entender que o meu marido, a minha esposa, ele me fortalece, ele me dá suporte, e para que eu possa exercer bons cuidados, para que eu possa ser uma boa mãe, um bom pai, eu preciso desse outro como parceiro. Não só, como coloca aqui, né, equipe de sobrevivência, não é só resolução de problemas. Não, a vida tem que ter beleza. A vida tem que ter leveza, a vida tem que ter outras coisas ali que tornam a vida interessante. E para todo mundo vai ter. Só que a gente precisa treinar o nosso olhar. A gente precisa ser intencional em buscar esses momentos. Outro ponto aí, dificuldade na relação com outros filhos, né? Então, irmãos da criança ali, do adolescente com CDG, muitas vezes são afetados, ficam. Obviamente, num primeiro momento, isso acaba sendo até necessário, ficam meio de lado na atenção, nos cuidados, porque a pessoa com CDG precisa de cuidados mais urgentes ali, né? Então, essa relação também com os outros filhos geralmente vai ser afetada. Sentimento de vazio existencial que pode levar ao adoecimento mental. Esse vazio existencial, muitas vezes, vem a partir de uma sensação de que se perdeu o propósito de vida, né? E agora? Como é que vai ser? Como que as coisas vão ser? Como que vai ser com meu filho? O que que vai ser do futuro do meu filho? E aí vem aquele sentimento de vazio, como se nada mais fizesse sentido, como se nada mais fosse possível. E aí leva, né, a questão aí do adoecimento mental, estresse, sobrecarga, depressão, muitas vezes, ansiedade, por aí vai. Não aceitação de sentimentos como raiva, irritabilidade, frustração. Aí um ponto importante: não existe sentimento bom, sentimento ruim. Sentimento é sentimento e ele simplesmente está nos mostrando como estamos, né? Então, a raiva não é um sentimento negativo, ela é um sentimento assim como a alegria. E quando eu sinto raiva, eu preciso entender o que está se passando comigo e com o ambiente no qual eu estou que me levou a sentir raiva. Ela é um norteador também, né? A raiva, a irritação, enfim. E eu não posso me culpar por estar irritada. Eu não posso me culpar por sentir raiva, por estar frustrada e por aí vai. Eu preciso aprender a manejar. E muitas vezes eu não posso sucumbir àquilo, mas eu preciso aceitar que aquilo tá ali. Hoje eu estou triste, muito triste. Ah, mas tá tudo bem, tá tudo. Eu tô triste. Simples assim. Vou ficar deitada na cama e ficar ali amargando a tristeza? Não, vou tentar me reerguer, fazer outras coisas, mas eu preciso aceitar que a tristeza está ali e que ela quer me dizer alguma coisa, certo? Comparações com outras famílias, questão de comparação hoje é algo muito generalizado em qualquer contexto,
principalmente pelas redes sociais, né? Então, eu vejo lá no Instagram, isso com qualquer mãe, em qualquer situação, qualquer pai, eu vejo que tem a mãe lá, que, sei lá, que estuda com os filhos 4 horas por dia, mas eu fico 1 hora só do dia com meu filho porque eu preciso trabalhar, né? Meu Deus, e agora? Os meus filhos vão receber menos educação porque eu não posso me dedicar tanto quanto aquela mãe que ensinou a criança a ler com 4 anos de idade, um exemplo, né? Essa questão da comparação, ela adoece muito todos nós em qualquer circunstância. E aqui a gente precisa olhar e considerar a individualidade da nossa família e de mim como pessoa. Eu sou uma pessoa única. E eu tô num contexto que me possibilita certas coisas, e aquela pessoa que de repente eu admiro, ou até eu invejo, tem um outro contexto de vida que possibilita outras coisas para ela e que não possibilita aquilo que possibilita para mim, por exemplo, né? Então eu preciso olhar para minha vida com carinho. Eu preciso olhar para o meu eu, para minha família, para as minhas relações, para tudo aquilo que diz respeito a mim com carinho, com aceitação, né? Tentando sempre fazer melhor, lógico, mas com aceitação, sem ficar buscando comparações. Pode passar? Mariana, a gente tem 10 minutinhos, tá, para finalizar e depois mais os 15 de pergunta, tá? Tá bom, vou tentar correr aqui. Tá bem. Mas só para te avisar para tu se organizar e depois quando Aham. tem uns comentários aqui no chat, daí não são bem perguntas, mas daí de repente a gente pode até deixar esses 15 Sim, minutos com um microfone aberto, se alguém quiser trazer sim, alguma coisa, e a gente vai conversando, tá? Só para se tá bom, organizar. tá bom. Então, como que os pais podem lidar? Não exigirem de si mesmos que sejam fortes o tempo todo, né? Isso também já coloquei algumas coisas aí. Procurar compartilhar com o cônjuge ou demais responsáveis o peso emocional e cansaço físico que tem sentido. Falar sobre o que sente, isso é essencial. Falar, verbalizar, verbalizar mesmo. Não é só demonstrar, né? Comunicar. Comunicar é diferente de verbalizar, é verbalizar. Manter tanto quanto possível atividades prazerosas e significativas, que eu também já coloquei antes. Preservar momentos exclusivos do casal. Então, sempre que possível, ter o dia da semana que é do casal, e vai sair ou vai ficar em casa, seja lá o que for, mas é do casal, mesmo que sejam algumas horas. Ah, os filhos foram dormir, é possível ter 1 horinha por dia, então que seja, mas ter esses momentos preservados com cuidado. Preservar momentos alegres em família, aproveitando oportunidades. Então, participar de festas. Foi convidado para uma festa de aniversário? É possível ir? Dá para ir? Vá. Né? Ah, mas vai ser difícil, a locomoção. Não, vá. Participa, celebra aquele momento, passeia, brinca em família mesmo, faz jogos, enfim, eu vou falar disso também um pouquinho depois. Mas preservar esses momentos alegres em família é essencial. Pode passar. Tentar manter hábitos na rotina que tinham antes de receber o diagnóstico, olhar para possíveis crises conjugais com atenção e cuidado, não diminuir sua importância. Isso aqui é muito comum também. Como temos uma questão maior para lidar, o meu casamento vai ficando meio de lado, porque isso agora não é urgente. Isso não é o mais urgente. Então deixa aqui, depois eu vejo o que eu faço. E é muitas vezes aí que o casamento acaba, né, se dissolvendo, porque ele é tão importante quanto todos os outros subsistemas e precisa ser tratado da mesma forma. Estabelecer com os outros filhos momentos só deles. Então, ter ali o dia do filho único, né? Então, o filho ali que tem a questão do CDG, enfim, tem o diagnóstico, vai ficar com outro cuidador, com outro responsável, e eu vou sair só com a outra criança, enfim. Criar rituais na rotina para preservar o que é importante para cada membro. Então, ter ali o momento da leitura, da tarefa de casa com os outros filhos, a hora do sono, em que vai parar ali um pouquinho, ter uma conversa, um diálogo, preservar momentos. Pode passar. Proposta de reflexão, de novo, se vocês quiserem aí tirar um print e depois conversarem sobre isso. Como posso continuar cuidando do meu filho sem deixar de me cuidar? O que eu posso fazer para manter os cuidados a meu próprio respeito? O que eu posso fazer por mim, por mínimo que seja? Quem eu era antes do diagnóstico? E o que eu posso manter como antes? Como está o meu casamento? O que eu posso fazer para trazer mais qualidade a essa relação? E eu tenho enxergado meus outros filhos com profundidade? Como que eu posso me aproximar deles? Tá? Pode passar. O impacto causado nos irmãos.
A dor dos irmãos frente à descoberta do diagnóstico muitas vezes pode ser invalidada, diminuída ou não percebida. E é uma dor que pode envolver. Aí tá faltando pontuação aí, porque eu desconfigurou, e aí eu mandei pra Estela que estava desconfigurado. Então tá meio estranho aí. Mas enfim, a questão dos irmãos aqui eu acho um ponto importante também, porque vamos pensar numa criança menor, uma criança novinha ali, às vezes de 3, 4 anos, que não tem tanta compreensão, e o irmão mais velho foi diagnosticado, né? Muitas vezes os pais ali, até por precisar lidar com os próprios sentimentos difíceis daquele momento, podem invalidar o que aquela criança está percebendo, o que ela está sentindo, ou diminuir, assim, ela não tem tantas questões para lidar como eu frente a isso, né? Ou até não perceber, a criança às vezes continua com a vida ali normal, entre aspas, a rotina do dia a dia, e você não consegue perceber que ela também está sendo afetada por aquela situação, né? Então, o que envolve aí na questão do impacto para os irmãos? Ambivalência emocional com relação ao irmão com CDG. Então, ora ama, ora sente ciúmes, ora fica preocupado, ora sente raiva. Então, são esses sentimentos bem contraditórios, às vezes sentido ao mesmo tempo. Eu amo meu irmão, eu quero que ele fique bem, mas eu também sinto raiva dele porque a minha mãe só dá atenção para ele agora. Um exemplo, né? Dúvidas quanto ao que o diagnóstico representa. Então, eu sei que está tendo um movimento, está acontecendo alguma coisa aqui em casa, meu irmão não está bem, mas o que está acontecendo com ele? Exatamente. Muitas vezes os pais não param para observar que é necessário ter essa conversa aberta com os outros filhos e explicar com clareza, né? Incompreensão a respeito das mudanças na família, sentimentos de desamparo e invisibilidade, porque a atenção está sendo toda dada ao outro irmão, porque é necessário agora, ou às vezes até os conflitos conjugais também, que acabam entrando na frente. Necessidade de amadurecimento precoce, porque muitas vezes esses irmãos, eles ajudam os pais, eles dão suporte aos irmãos ali, às vezes precisam amadurecer mais rápido, entender que precisa dividir as coisas, né, com mais rapidez, enfim. Culpa por diversos motivos, culpa às vezes por estar saudável, por ser o filho saudável, por querer a atenção dos pais, por às vezes falhar em alguma questão com aquele irmão, porque brigou com o irmão, enfim, por aí vai. Vergonha com relação à condição do irmão frente a coleguinhas, por exemplo, né? Isso também acaba sendo uma dor. Identidade construída sob rótulos, então, esse filho aqui, ele é o compreensivo, porque quando ele era pequeno, ele me ajudou muito com relação ao irmão, que estava doentinho, tarará, tarará. Não, esse aqui é o filho saudável. Aquele filho ali é o filho problemático, né? Então, tomar cuidado com essas identidades aí, que podem ser alimentadas. Medo de perder o irmão também é uma dor muito significativa, principalmente quando ele não entende exatamente o que está acontecendo. Omissão dos próprios problemas para não trazer mais peso aos pais, principalmente na adolescência, isso é comum acontecer. Então, tô lidando com questões difíceis para mim, mas meus pais já estão com tanto problema, eu não vou falar sobre isso. Assumir o papel de suporte emocional dos pais, muitas vezes sendo um conselheiro, enfim, que pode ser um peso para essa criança, para esse adolescente. O desejo por uma vida normal, e às vezes se culpar por isso também, né? Porque eu só queria uma vida normal. E o que é uma vida normal, né? Até se a gente for parar para pensar, o que é uma vida normal? Enfim, pode passar. Como que os pais podem lidar com o impacto causado aos irmãos, né? Causado aos irmãos. Então, os pais têm um papel fundamental na forma como os irmãos vão entender e lidar com a situação, tanto ali na questão relacionadas à vida pessoal deles, né? Desses outros filhos, como com relação ao medo, à preocupação a respeito do irmão com CDG. Então, os pais, eles precisam lidar com as seguintes questões: acolhimento dos sentimentos ambivalentes, então procurar estar atento. O que ele está sentindo? Se de repente ele fala, eu tô com raiva do meu irmão, né? Olha, você não pode sentir raiva do teu irmão, olha o que ele tá passando. Não, acolher, tentar conversar, tentar entender por que você tá com raiva, qual situação te deixou assim, e por aí vai. Proporcionar espaço de escuta de suas dores e angústias, então, de repente, procurar terapia para esses outros filhos, ter momentos a sós com esses outros filhos para poder ouvir, entender o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo, estarem atentos para esclarecer possíveis dúvidas e confusões que eles possam fazer frente ao diagnóstico, porque isso é muito comum, né, por serem crianças, adolescentes.
Autorizar os irmãos a viverem suas próprias vidas, mantendo para eles uma rotina o mais normal possível. Então, como eu tinha dito, tem o esporte que faz, tem a aula de inglês que faz, tem os amigos da escola, vem em casa, tanto quanto possível manter, né, para esses irmãos, eles terem a vida deles do jeitinho que eles viviam, enfim. Oferecer tempo exclusivo a eles, falar com paciência e verdade sobre os sentimentos gerados pelo diagnóstico, tanto os seus próprios sentimentos como mãe, como pai, como ouvir os sentimentos desses outros filhos, trabalhar a identidade própria de cada um, então, eles entenderem que eles estão ali no papel de irmãos da criança, do adolescente com CDG, mas eles também têm uma identidade própria, têm uma vida própria, vão fazer escolhas, vão ter uma vida para seguir, profissão para escolher e por aí vai. Evitar elogios que reforçam o papel de salvador. Por exemplo, ai, você é tão maduro, nossa, eu não sei o que eu faria sem sua ajuda. Embora isso pareça bom por um lado, tá reforçando ali para aquela criança que ela não pode sair daquele lugar. E que ela tem que ser sempre ali, servil, útil, porque senão ela perde essa identidade. Pode passar. Preservar experiências próprias de cada idade, então, na medida possível, do possível, proporcionar que eles vão em festas, que eles tenham lazer, passeios com os amigos, viagens. Aproveitar a ocasião do diagnóstico, isso aqui também é muito interessante, para reforçar valores como empatia, inclusão, senso de responsabilidade, acolhimento, cuidado, solidariedade. Então, ao mesmo tempo que esses irmãos, eles não podem se ver só no papel ali de auxiliadores dos pais, né, de suporte, de estar ali só para ajudar o irmão, eles precisam entender também que aquela situação traz para eles uma clareza maior sobre solidariedade, sobre ser empático, sobre dividir, sobre a inclusão, que talvez de outras formas eles não aprenderiam. É aproveitar essa oportunidade do diagnóstico para ensinar valores mesmo, né? Como eu tinha dito no começo, precisamos aproveitar todas as situações para extrair aquilo que é bom também, né? Agora, vou falar um pouquinho sobre o sofrimento gerado aí pela descoberta do diagnóstico no dia a dia, enfim, e algumas estratégias de enfrentamento. E aqui, para quem conhece de psicoterapia, eu vou falar sobre o olhar da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que também, para esse aspecto aqui, vai ter mais a colaborar, tá? Então, sendo sofrimento baseado na interpretação subjetiva, há algumas distorções cognitivas que podem ampliá-lo, tornando-o mais difícil de ser suportado. Então, primeira coisa, a gente lembrar que sofrimento é subjetivo. Embora uma situação pareça óbvia de trazer um sofrimento, a forma como eu sinto vai ter muito a ver com a minha personalidade, com uma série de outras questões que vai ser diferente de como outros recebem. Tá? Então, o sofrimento a gente precisa olhar sempre a partir da minha interpretação, saber que o outro vai interpretar de diferentes formas. E aí tem essas distorções cognitivas que elas podem ampliar o sofrimento. O que é uma distorção cognitiva? É uma forma de pensar sobre aquilo distorcida, né? Que não é exatamente o mais adequado. Então, eu tenho um sofrimento X, que é fato, e aí eu acabo ampliando ele a partir dessas distorções, dessa forma distorcida de olhar para ele. E aí tem ai, de novo, tá faltando as pontuações aí que eu tinha consertado e não mandei para Estelle. Catastrofização, que é o quê? O foco nos piores desfechos da evolução da doença. Então, eu recebo o diagnóstico e agora tudo tá perdido, eu vou perder meu filho, quantos anos eu tenho com ele ainda, como que vai ser, e agora? E aí eu catastrofizo, eu faço com que aquela situação pareça pior do que ela realmente é, né? Eu levo sempre tudo ali para o mais negativo possível. A abstração seletiva, que é o quê? Dentro desse contexto, né? Enxergar a vida apenas sob a perspectiva da doença, então agora tudo se resume nisso, eu só enxergo isso. Não tem nada de outras coisas que sejam interessantes, que sejam boas, tudo é relacionado à doença. Supergeneralização, que é o quê? Concluir que não é possível haver momentos felizes novamente. Então, eu generalizo como se tudo estivesse agora submetido ao diagnóstico e ao que ele e a forma como ele me impacta. Então, meu filho não vai ser feliz de novo, não vai ter nada bom que a gente possa viver. Isso tudo amplia o sofrimento. Com relação à forma de lidar com o sofrimento, né? Então, tem o sofrimento ali, as distorções, e agora estratégias de enfrentamento. Há na TCC algumas estratégias importantes que amenizam e auxiliam a enxergá-lo dentro do espaço em que ele cabe. Porque é um sofrimento, é uma dor? Sim, mas ele tem uma proporção
devida. Embora eu interprete, né, cada um interpreta a sua forma, mas ele tem uma proporção devida. E há algumas formas de colocar ele exatamente no lugar que ele tem que estar, né? Que são essas estratégias de enfrentamento. Aceitação radical, que é validar a dor pelo diagnóstico sem julgamento, legitimando o sofrimento inicial. Então, eu respeito a minha dor. Eu entendo que eu preciso sofrer o que eu preciso nesse momento e depois lidar com ela, né? Reestruturação cognitiva, que é o quê? Diferenciar a dor real, dificuldades do dia a dia, né? A dor que se faz presente mesmo, as dificuldades, os problemas concretos, daquele sofrimento por antecipação trágica do futuro. Então, eu tô aqui já chorando, porque eu corro risco de perder o meu filho, e um dia ele pode vir a falecer, e como é que vai ser? Então, eu já sofro por aquilo antecipadamente. Então, eu faço essa reestruturação cognitiva, que é para eu dar. Colocar ali não colocar o carro na frente dos bois, né? Pode passar. Foco no controle interno, que é o quê? Redirecionar o foco de preocupações incontroláveis para ações controláveis, né? Aqui eu coloquei errado. Então, assim, em vez de eu ficar ali pensando e remoendo, por que a doença existe? Por que é assim? Por que eu tô passando por isso? Eu vou pensar dentro do que me cabe ali, por exemplo, como que eu posso melhorar minha rotina hoje? Então, eu vou tirar o foco daquilo que eu não posso mudar para aquilo que hoje eu posso controlar, né? Então, não são ações incontroláveis, são controláveis, tá? Só para ficar claro. Ativação comportamental adaptativa, que é o quê? Redefinir metas de vida a partir do novo cenário, mas buscando atividades que tragam senso de propósito e prazer, né? Também já coloquei isso aí um pouquinho antes. Pode passar. De modo prático, o que faz diferença no dia a dia são pequenos comportamentos voltados para observar o que nos cerca em cada momento e fazer o melhor que podemos de forma criativa e intencional. São as microexperiências de vida que vão sustentando a família. Então, aqui, só para. Tô terminando já, mas só para deixar isso muito claro. Independente do que a gente viva, nós temos um tempo limitado na existência. Todos nós vamos ter problemas, dificuldades e questões a serem lidadas. E o que é a vida? Né? A vida é o que está acontecendo aqui, agora, nesse exato instante. Então, nesse exato instante, estamos aqui compartilhando dessa palestra, desses conhecimentos, enfim, vocês estão sendo impactados de alguma forma, eu também. E é isso que temos hoje. É isso que eu tenho. Tem beleza nisso aqui? Tem beleza, tem troca, tem ajuda, tem suporte. Então, eu vou ser grata por isso aqui, né? E aí, em cada circunstância, meu filho tá aqui comigo, ele tá tranquilo, hoje ele teve um bom dia, graças a Deus, enfim, né? Que bom, graças à vida por isso, e eu vou aproveitar esse momento. Eu tô tendo um dia difícil, então eu vou aprender a lidar com aquele dia difícil, superar, suportar, para vir um outro momento que seja positivo. A vida é sobre isso. Pode passar. Então, alguns exemplos, né, do que pode ser feito aí no dia a dia. Incluir manifestações artísticas na rotina. Então, assim, em família, cantar, tá no carro, canta, coloca uma música que todo mundo gosta, canta junto, dança. É possível dançar com aquela criança? É possível dançar para ela? Dança, desenha, pinta, enfim, coisas ali que possam trazer essa questão da beleza. Isso eu acho que acho que é importante reforçar. O que traz beleza para o nosso dia? Cada um vai ser de uma maneira. Então, eu vou buscar essa beleza de cada dia. Incluir esportes na rotina, né? Valorizar aquilo que é belo, encanta ao redor. Então, a natureza, as cores em geral, relações afetivas que eu vou construindo, a leitura de um livro que me impacta, fotos de família, músicas que marcam a família, enfim, pode passar. Cultivar conversas leves no cotidiano, aproveitando viagens, refeições, etc. Criar memórias afetivas das mais diversas formas, e as memórias afetivas, elas não acontecem em dias especiais, né? É no dia a dia mesmo. Às vezes o seu filho tá ali mais quietinho, de repente ele te dá um sorriso que você não esperava, aquilo se torna uma memória afetiva para você, né? Então, é estarmos atentos a esses pequenos detalhes da rotina. Em resumo, essas dicas deveriam ser seguidas por todas as famílias, afinal, uma família com um membro com CDG continua sendo família como qualquer outra. Pode passar. Aqui, esse texto, eu escrevi ele num post do Instagram há algumas semanas atrás, num momento que eu passei uma situação muito difícil e eu não conseguia dormir, e isso ficou vindo assim, eu fiz esse post, eu queria compartilhar com vocês. O que é o inescapável da vida?
é a morte, a dor, o sofrimento, o luto, as perdas, os ciclos que se encerram, o partir, a ausência, a saudade. Mas é também o nascer de um novo dia, as surpresas que enchem o coração de alegria, o sorriso espontâneo, a bondade, o abraço, o recomeço, o perdão. A vida é esse paradoxo, esses extremos. É existir sabendo que sorriremos novamente, que choraremos novamente, até que deixemos de ser, de estar. O inescapável da vida é sobre o tempo que passa, levando consigo suas tristezas e alegrias. É o impermanente, é o nascer e morrer constantemente. É o fim, é o início. Ninguém escapa da dor, mas também ninguém escapa da graça. E eu encerro. Aí tem as referências depois para quem quiser a Linda apresentação. reflexão. Linda reflexão, Mari. E aqui até as meninas estão dividindo algumas situações ali no chat, e o que dá para perceber que a maior dificuldade ainda é encontrar o tempo, né? Porque a gente tem, como tu falou ali, a gente tem vários formatos de família. Eu mesmo sou mãe solo Isso. há 20 anos, entendeu? Então a minha filha hoje é Sim. adulta, eu já passei por todas as fases em que no início eu precisava de terapia, ela precisou e ainda faz a terapia pela aceitação do CDG. Ela faz psicologia, hoje ela está no e quer trabalhar com Bacana. inclusão, mas não é um caminho. A gente teve inúmeras vitórias, mas não é um caminho fácil, né? Porque né, para quem tem o parceiro, nem sempre o parceiro é presente, né? Às vezes a Sim, questão sim. cultural também acaba trazendo mais um preocupante que eu, de certa forma, não tive, mas eu também, ao longo desses anos, me senti sobrecarregada, né? Então, teve momentos que daí tu tem que parar e realmente, assim, o que tu trouxe da gente buscar o momento da gente, a terapia é imprescindível. O esporte me ajudou muito, as corridas, Uhum, uhum. momento, não tinha com quem deixar, eu me lembro que eu levava ela junto, ela ficava no iPad ali enquanto eu corria na esteira, então a gente também tem que encontrar maneiras, mas ali Isso. é o que as meninas estão falando que é difícil achar esse tempo, porque a gente se É, envolve tanto com as terapias, né, para quem tem escola, para quem tem, né, as internações ali que às vezes tomam um tempo, então ainda é tipo assim, é uma resposta mágica, assim, o que é, fazer, né? é, é, é. Gostaria de falar mais um pouco, as meninas também podem, né, enfim, abrir o microfone. É legal, Dani, essa tua colocação. Eu acho que esse tempo agora que a gente tem ainda, né? Se alguém quiser abrir o microfone para a gente conversar, eu acho que se a gente fosse falar a gente poderia falar de cada tópico, a gente Ia falaria passar quase a uma tarde tarde inteira. inteira deles para fazer. Sim, A gente ia levar até o final do ano para comentar tudo que sim, está nessa apresentação, né? sim, Mas de maneira geral, acho que a gente pode tentar fazer uma troca aqui. Acho que algumas colocaram umas coisas bem interessantes. Então, a Veri trouxe ali, né? Que é isso, né? Como que a gente vai ter tempo, né? Se a gente tem inúmeras terapias, muitas coisas para fazer, e daí como que vai, se não tem rede de apoio, então a gente tem muitas realidades diferentes. Mas sim, ajuda eu uma resposta aqui, que eu acho que é o que eu procuro, claro, quando eu tenho minha mãe, graças a Deus, ela vem e fica com a minha filha, eu posso sair com meu marido, mas durante a semana que eu não tenho, por exemplo, a gente tentar, que nem a Ju falou assim, ó, depois que a criança tá dormindo, por mais cansada que você tá, não vai dar para fazer todo dia. E a gente não tá nem uhum, falando, não estou falando de muitas animações. É só, por exemplo, coisas muito simples, como eu e meu sim, marido, às vezes a gente vai estender a roupa junto, sabe? De sim, noite. Ou às sim, vezes a sim, gente sim, conversa naquele momento, ou isso, um tá lavando a louça e o outro tá ajudando. Momentos que você consiga conversar um pouco, que seja, né, para que o casal fique mais próximo, ou às vezes coisas que a gente começou a fazer. Antes eu tô falando um pouco, se alguém quiser complementar, mas antes a gente via filmes, né? A gente disse que é antes da Caterina. Agora, qualquer filme vira um seriado, porque a gente assiste isso, 20 minutos e é interrompido, sim, ou dorme, ou... Então agora a gente procurou achar, tipo, micro seriados, que tem episódios muito curtinhos e que daí, às vezes, quando a gente tem um tempinho, a gente senta e vê. Então a gente vai tentando alternar. E uma coisa que eu queria contribuir para passar para outra pessoa é que você falou sobre o diálogo, que é muito importante, né? Então, essas coisas de falar como tá se sentindo, e às vezes o meu marido só me diz, Estelle, hoje eu quero ficar quieto, e eu também respeito. Mas eu li um livro que eu gostei muito, que ele falava assim, de você botar hora para falar do problema.
E eu achei isso incrível, porque senão você fala do problema o dia todo. Porque senão Isso, esse espaço que você tem para ter, que sejam 40 minutos, a gente só vai falar da medicação, a gente só vai falar do médico, a gente só vai isso, falar da crise, a gente só vai falar disso, da terapia. Então, assim, nós temos que discutir o problema, a gente falou dele agora. Então, agora não é a hora de falar isso, que a gente tenha. Então, algumas estratégias, assim, que a gente não consegue resolver tudo, né? A gente queria ficar 15 dias fora e tal, mas, assim, coisinhas pequenas que a gente pode ajudar. Não sei se alguém quer abrir o microfone para falar alguma coisa do que aconteceu. Eu não sei se eu vou botar a Giesa no fogo cruzado, mas Giesa, será que você não queria, assim, falar um pouquinho, porque apareceu muito do segundo filho aqui, você tem três? Quem sabe você fala alguma coisa pra gente, assim, nessa troca. Oi, meninas. Então, isso que acho que foi a Juliana que comentou, né? Não, foi a Tati, sobre ter o terceiro filho. Bom, meu nome é Giesa, acredito que todos me conheçam, né? Ah, primeiramente, eu quero agradecer Mariana e eu me vi, e acredito que todas as meninas também se viram em muitos dos slides, né? Dos tópicos. Maravilhosa palestra, tá? Muito obrigada. obrigada, obrigada. Essa questão sobre ter mais um filho após o filho CDG, né? Porque eu já tinha o Matheus, mais velho, aí veio o Lucas, e nós demoramos para decidir sobre ter a Rafaela, mas era um dilema em que eu também me encontrava por muito tempo, mas eu acho que se é aquilo que a Mariana colocou, voltar para o teu planejamento, qual que era o planejamento, né? A família queria ter mais filhos, por que não ter o filho? Você tem direito a viver isso, sabe? Isso, É algo teu também. Porque a gente fica isso, muito naquele dilema, mas eu tenho o Lucas para cuidar. Ele requer muitos cuidados, eu preciso priorizar ele, mas e o teu direito de viver isso? E o direito dessa outra criança de nascer, de vir e integrar essa família? E também o isso, direito do Lucas, ou da Caterina, ou no caso do Arthur, da Tati, e o direito do Arthur ter um irmão, porque é muito bom para o CDG também ter um irmão. Então, é é, claro que nem todas as famílias conseguem ter essa opção, né, de fazer o que nós fizemos. No caso, nós fizemos a fertilização in vitro com a testagem genética. Isso é muito difícil. Mas para quem puder buscar esse recurso e ter esse filho, eu acho que se é o sonho da família, por que não, né? Mas sim, realmente é algo que tem que se pensar, porque tem muita coisa envolvida. Mas eu acho que o teu sonho não pode ser deixado de lado. E foi o que nós sim, buscamos aqui realizar. Ô, sim. Geza, já que tá na roda, a Ivânia perguntou como lidar com o ciúme do filho. Tá Você quer que eu acontecendo aí? responda? Não sei se tua experiência, alguém tá com ciúmes aí? Aqui, então, o Lucas não tem ciúme, tá? Uhum. O Matheus teve um pouquinho de ciúme da Rafa e a Rafa agora tá com ciúme do Matheus e do Lucas. Aí é difícil, é difícil, mas assim, você explica para os mais velhos, o bebê não entende, você tenta acalmar, mas eu explico para bebê também, né? Uhum. Ele também é meu filho, ele também é meu bebê, eu fico tentando explicar para todo mundo. Agora, o que eles compreendem, eu não sei, assim, mas eu sempre tento na conversa, né? E aí, eu também, nós aqui sempre primamos por ter o tempo com a criança que não é CDG. Na verdade, eu acho que ele não sentiu, imagino que ele não sentiu tanto, é claro que ele vai ter os traumas dele, mas a gente sempre priorizou a agenda do Matheus em primeiro lugar, né? Claro, o Lucas tem as rotinas dele, mas o Matheus, ele faz o taekwondo, a gente leva, a gente acompanha. Só que uma coisa que sempre me deixava muito triste foi que sempre ia só um dos pais, né? Ou só o meu marido ou só eu. E agora, com o nascimento da Rafaela, que foi uma coisa que eu coloquei ali no chat, eu tirei o Lucas do centro da nossa vida. Consegui deixar ele com outra pessoa, porque tem coisas que ele não pode acompanhar, nem tudo ele pode acompanhar. O meu filho, Mariana, ele tem um acometimento grave, ele é uma criança acamada, muito Uhum, parecido com o da Estelle, né? Tem várias crianças que têm um acometimento mais grave. E não dá para sim, que essas crianças acompanhem sempre. Você falou, vamos dar uma voltinha, tomar um sorvete. É um evento, porque ele está na dieta, ele uhum, tem, enfim, ele tem algumas restrições. Então, assim, às vezes não dá para sair com a criança.
E sim. aí eu consegui me desligar um pouquinho disso e começar a sair com meu marido em alguns momentos, pouquíssimos momentos, mas deixando o Lucas. Então a gente já consegue fazer isso a Uhum. partir do nascimento da Rafaela, porque aí eu entendi, puxa, né, a nossa vida continua, né? Não sei, ela ligou algum radar aqui que eu não tinha no meu cérebro e foi interessante. Mas eu vou E deixar a Mariana responder a pergunta dos ciúmes. eu quero só compartilhar que às vezes eu falo essa questão do evento, né? Que eu acho que também apareceu ali num dos comentários. Que, por exemplo, aqui também sair com a Caterina é um evento, né? Porque eu tenho que levar todas as medicações juntas. Então, já que é um evento, a gente tenta fazer assim, ó, no dia que a gente vai pro médico, que a gente vai fazer tudo isso, a gente já tenta, de repente, almoçar fora com um pouquinho mais de tempo, ou dar uma paradinha, porque a gente já saiu, a gente já fez tudo isso, então às vezes essa pode ser uma estratégia. A Sara faz muito isso, quando ela tem que viajar com a Annelise para mais exames, para mais coisas, ela já aproveita e tenta fazer alguma coisa em família ali para não virar só um dia de médico ou só um dia de consulta, tentar trazer isso de alguma outra forma, sabe? Mariana, se você quiser trazer a tua perspectiva de algum dos assuntos que a gente falou aqui, também fique à vontade. E se alguém também quiser abrir o microfone, gente, eu tentei pegar todos os tópicos que apareceram aqui no chat enquanto a gente estava enquanto a Mariana estava falando, tá? Com relação ao chat que eu estava lendo as mensagens agora, e Uhum. vocês foram se dando ideias aí, né? Tem ideias aí, tem possibilidades. Mas eu entendo assim, tem coisas que a gente vai precisar ser criativo. Por exemplo, é claro que vocês, dentro da limitação de cada uma, vai trazer para o próprio contexto, mas vamos supor que está ali num período de internação mais prolongado e você precisa estar ali. Então, de repente, será que eu poderia aqui nesse momento que eu tenho que estar no hospital, eu vou ter que deixar meu trabalho, meus outros filhos, sei lá, eu posso pegar um livro que é interessante, um livro que tá todo mundo falando e que pode me impactar de alguma forma e me trazer algo de bom? Então, eu vou aproveitar esse tempo que eu tô aqui acompanhando meu filho e vou ler o livro X que tá todo mundo falando, um exemplo, né? Hoje a gente tem aí uma série de facilidades com relação à tecnologia, de ter, por exemplo, eu vou levar o meu tablet, meu iPad, enfim, e vou assistir uma série na Netflix com o meu filho. Então eu tô lá no hospital, ele tá ali, tem que ficar ali, vamos por aqui, não tem televisão, enfim. Cada situação pede ali uma criatividade em torno daquilo para que seja mais fácil passar por aquilo, ou menos pesado. Isso é algo que eu trabalho muito quando a pessoa está de luto, né? Por morte, que seja, enfim, qualquer situação de luto, que você está ali muito, 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 muito triste, muito angustiado, com uma dor terrível, e aquela dor, aquele peso, como que eu alivio isso aqui? Resolver não vai resolver, não tem nada que ninguém faça ou diga que vai vir com uma varinha de condão e vai passar a dor, mas eu posso passar por aquilo com menos peso. Então, eu vou precisar, né, é que eu não consigo dar alternativas, porque eu não conheço o contexto de vocês, mas ser criativo dentro de cada situação. E aí, como eu falei, vocês mesmos colocaram algumas alternativas aí, né, que facilita, enfim, que vai no dia a dia ali facilitando algumas questões. Com relação ao ciúmes de irmão, eu entendo que irmão sempre tem ciúmes. Existe até na psicologia, a gente estuda muito a questão da rivalidade fraterna, né? E a questão do que precisa ser trabalhado e do que precisa ali ser compreendido como algo normal. E sempre vai ter. É dificílimo ter irmão que não tem ciúmes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar esses ciúmes dentro do meu contexto. Vamos supor, eu tenho uma filha de 10 anos, eu tenho um bebezinho novinho. Essa filha de 10 vai ter ciúmes de uma maneira que, se ela tivesse 5, não seria igual. Então, eu vou ter que, dentro do contexto de vida que nós temos, da nossa realidade, da nossa rotina, trabalhar esses ciúmes por meio da conversa, do diálogo, mostrando para ela que esse bebezinho precisa de cuidados. Por exemplo, uma criança de 10 anos tem condição de me ajudar a trocar esse bebê. Então, olha, fulana, vem aqui, ajuda a mamãe. Enfim, é trabalhar a questão dos ciúmes realmente no dia a dia, mas sabendo que vai existir. É um tanto quanto inevitável não haver ciúmes entre irmãos, principalmente nessas condições. Então, entra muito do que eu coloquei ali
sobre preservar o tempo do filho único, né? A Giesa trouxe aí essas questões de preservar as atividades dos outros e estar junto e ser participativo. Isso faz com que os outros filhos se sintam vistos também. Então, a questão dos ciúmes dá uma amenizada. Enfim, se vocês quiserem trazer algo mais específico, assim, pode perguntar. Tem um comentário aqui da Ana Paula, que eu acho que você pode nos ajudar, que ela está comentando que ela percebeu, né, como ela acabou dando muita atenção para Camila, que tem CDG, né, e o Lucas, que não tem, né, hoje ela percebe que fez falta. Acho que você falar, mas eu não sei, uma coisa que eu tento pensar é que às vezes não adianta a gente também ficar olhando para trás, às vezes com uma informação que a gente não tinha num momento, Exatamente, né? Você não é mais uma exatamente. culpa para a gente carregar, não sei, né? Traz a tua Isso. visão aí. Isso é uma fala que eu trago para quase todas as sessões que eu faço de terapia, porque é muito comum todos nós termos as nossas culpas, mas eu fiz isso e aquilo, os arrependimentos, enfim. E aí é exatamente isso que eu trago. Eu não tenho como mudar ou ter feito diferente no passado diante das circunstâncias que eu tinha com a cabeça que eu tenho hoje, né? Então, a cabeça que eu tenho hoje, as informações que eu tenho hoje, a vivência que eu tenho hoje, me possibilita uma percepção daquela situação que eu não tinha naquele momento. Então, como que eu vou me exigir a mesma postura? Né? Não dá, não dá. E aí é o que você falou, eu preciso reparar o que é possível hoje, não ficar olhando para trás e amargando essa culpa, né? Eu li aqui o comentário dela, de ficar olhando, mas poxa, eu poderia ter sido mais presente na infância dele, eu poderia ter feito. Mas você não sabia que dava, ou você não estava preparada para administrar tudo isso. A gente precisa ter autocompaixão também, né? Então, na circunstância que eu tenho hoje, o que eu posso fazer? Hoje ele tem 16 anos, né? 16 anos. Ele tem 16 anos. Como que eu me aproximo de um adolescente de 16 anos? Sei lá, comprando doce para ele? Não é, né? Talvez conhecendo ali as músicas que ele gosta, o tipo de filme que ele gosta, chamando ele para assistir o filme que ele gosta, tentar entrar nos assuntos que ele levanta ali como coisas do dia a dia e tentar fazer parte daquilo, fortalecer o vínculo com esse adolescente, sendo ele um adolescente. E de alguma maneira eu consigo reparar o vínculo. O que ficou para trás ficou, não tem como, né, mudar. Mas eu consigo reparar muitas coisas nessa relação hoje. Então, acho que seria isso. Excelente, excelente. E eu acho que a última vez ele perguntou, né, como fazer para introduzir um pet, sendo que a criança tem muitos ciúmes. Olha, uma pergunta curiosa aqui, que eu acho que eu não vou saber Alguém tem pet? exatamente Alguém tem responder. pet? Alguém tem pet Eu com tenho. Quer tem? dizer, a Manu não tem irmãos, né? Mas o Pet ajudou também nos momentos ali dela do afeto ali, quando estava sozinha, né? Porque a gente teve algumas intercorrências nesse período, né? Ela que fraturou a tíbia uma vez. Então, isso ajudou, assim, para ela também perder o medo dos animais. Acho que foi uma coisa boa, assim, não substituir um irmão, né? Isso de maneira alguma, mas eu acho que agrega, assim, no contexto familiar, né? Ai, que legal. Muito bom. Eu acho que eu olhei aqui os chats, tu também olhou, né, Mariana? Acho que Aham, falamos tô aqui dos olhando. assuntos. Foi em nome da associação, a gente agradece muito o seu tempo, foi muito proveitoso. Tenho certeza que todas refletimos muito sobre o assunto. A gente também pode, nas oficinas, trazer um outro momento para a gente seguir essa conversa entre nós mesmo, né? Sim, sim. E agradecer muito. Tenho certeza que a frase final foi perfeita. Tenho certeza. Depois você pode eu posso compartilhar o material? Claro. Eu tenho, né? Depois eu Aham. vou te mandar, ô Estelle, eu vou te mandar o que eu formatei certinho mesmo. Tá faltando um monte de ponto aí que eu tinha te Tá. mandado sem a Aham. configuração. E E a aí gente você vai pode compartilhar. compartilhar à vontade. Eu acho até interessante, porque como passa muito rápido, é muita informação, que cada um Uhum. olhe de novo para cada coisa e tente assimilar na própria rotina, né? Claro, Uhum. depois eu te mando e aí você compartilha. Perfeito. Então tá bom. Bom, Muito, muito obrigada. imagina, eu que É, agradeço. Obrigada. E agora, então, são 3h35, nós vamos fazer 5 minutos bem rapidinhos de intervalo para ir no banheiro, né? Quem quiser dar uma levantada. E a gente volta, então, 3h40, para daí a gente apresentar a nossa próxima palestrante e dar sequência, tá bem? Meninas, obrigada. Até uma próxima, que a Obrigada. gente possa se encontrar por aí. Tchau, tchau.